Eu quero cumprimentar você neste momento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus, por este dia de hoje, pelo dia que Deus me deu, pela graça que o Senhor nos concede de estar hoje vivos. Eu tenho comigo um princípio desde a minha mocidade que nós nunca devemos subestimar a sabedoria e a inteligência de Deus. Deus é muito sábio e inteligente para ser questionado por qualquer um de nós. Então, muitas vezes, falando de uma maneira simples, às vezes as pessoas, quando eu era criança, eu via alguém dizendo, mas a gente deve agradecer a Deus, né, pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, pela boca, pelos ouvidos, né? Pela vida que Deus nos deu, né? Se você agora, por exemplo, você tá com saúde, se você, neste momento, você tem saúde, você está com seus membros, né? Com suas mãos, com seus pés, com todo o seu corpo funcionando direitinho, e existem muitos problemas na sua vida, mas se isso está bem em você, você tem motivos para agradecer. Claro que a gente sempre tem motivos para agradecer a Deus, mas alguém acha que não. Se você acha que não deve agradecer a Deus por você ter um corpo perfeito, pergunta a quem não tem mãos, pergunta a quem perdeu um braço, quem perdeu uma perna, né? Como é que é a vida dele. Se você acha que ter uma boca para falar e conversar, pergunta para quem não fala, para um mudo, como é viver sem poder ouvir sua própria voz, né? Para um mudo surdo. Ou se você acha que não deve agradecer pelos seus olhos, pergunta para uma pessoa que não tem visão, né? Que não tem olhos, que não consegue enxergar, que é completamente cego e muitas vezes cego de nascença. Então, sempre tem uma maneira da gente agradecer a Deus por alguma coisa, né? A própria vida é um dom de Deus. E então, existe sim motivos para a gente agradecer a Deus. Porque o que acontece? Essas situações extremas que existem na vida do ser humano, às vezes uma situação tanto pela própria vida, né? Teve pessoas que nasceram no mundo dessa maneira, né? Uns nasceram sem braço, sem perna, sem mão, sem cérebro, sei lá o que. Isso a gente entrega nas mãos de Deus porque Ele tem sabedoria para lidar com essas coisas. Ele tem poder e sabedoria para lidar. Ele sabe por que essas coisas acontecem. Alguém perguntou para Jesus a respeito daquelas pessoas que nasceram cegas ou aleijadas, e Jesus simplesmente disse, eles nasceram assim, não foi por causa de um erro de uma pessoa ou de outra. É para que nele se manifeste o poder o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Aí você não pode ficar questionando Deus com o seu entendimento a respeito dessas coisas. Se você tem entendimento, você deve agradecer a Deus. O que não tem entendimento não vai agradecer. O que não tem pé, nem mão, nem braço, nem consegue ver, nem ouvir, nem falar, talvez não tenha por que agradecer, mas eles têm algo na vida deles que pertence a Deus, que os fez dessa maneira, que fez dessa forma. E eu inicio este vídeo falando dessas coisas, porque muitas vezes a gente quer, com o nosso entendimento, ficar questionando as coisas de Deus, né? E insultando Ele muitas vezes. Enquanto que, na verdade, Ele vai fazer o mundo do jeito que Ele quer. Porque se eu tivesse criado o mundo seria de outra forma, claro. Se fosse você que tivesse criado o mundo, você teria criado de outra maneira, né? Do seu jeito. Mas quem criou foi Deus, né? Com o entendimento e a sabedoria que Ele tem. Então Ele criou. E se Ele criou e o mundo é dele, Ele faz do jeito que quer, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele pode fazer. Então, às vezes, nós temos coisas muito boas para falar para as pessoas, né? A gente encontra na Bíblia coisas fantásticas, maravilhosas para dizer, só que a primeira coisa que me vem na minha mente é isso.
As pessoas acreditam em Deus? Elas acreditam nisso? Elas acreditam nessa palavra? E é aí que eu quero chegar. Porque se você não acredita em Deus, se você não acredita na Bíblia Sagrada, pouco importa, vamos estar falando ao vento, né? Nós vamos estar apenas perdendo o nosso tempo falando para pessoas que que não querem entender. Só que quando a Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, então existe uma culpa muito grande de quem não crer. Por quê? Que obrigação a pessoa tem de crer? Ela tem obrigação e dever de crer, sim. Porque Deus sabe que o homem acredita naquilo que ele quer acreditar. Acreditar em uma ou noutra coisa é uma escolha nossa, né? Há quem acredite em extraterrestres, há quem acredite que existe reencarnação. As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Por isso, Deus condenará aqueles que se recusam a acreditar nele, né? Então, ele diz assim, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em outras palavras diz assim, que quem não crê já está condenado. Acreditar em Deus é uma necessidade nossa. Nós precisamos, temos por dever, por obrigação e por uma necessidade, acreditar em Deus e na sua palavra, naquilo que ele nos diz. Porque nós vemos pessoas pelo mundo que acreditam em tudo, mas eles acreditam naquilo que eles querem acreditar. Quando eu vejo uma criança, por exemplo, e eu quero falar para ela a respeito de Deus, eu simplesmente penso, bom, aquele que criou a criança, que criou a mente da criança, o diabo sabe como usar, como ensinar. Os homens sabem, os homens malignos sabem como fazer uma criança aprender as coisas. Eles sabem, porque uma criança aprende com facilidade. Mas nós, os crentes, os evangélicos, criamos um monte de barreiras. Achamos que é muito difícil falar de Deus para uma criança. É muito fácil falar de coisas assim, mas de Deus não. Como não? Como pode ser isso? Se Deus foi Deus quem criou elas, se Deus deu a elas o entendimento, se dentro do corpo, do sangue, das células que estão dentro do corpo e da mente da criança, está o que a gente poderia chamar o DNA de Deus, né? Deus fala com os peixes e eles atendem. Deus fala até com as pedras. Pode falar até com as pedras e elas vão responder a ele. Deus fala com o vento, Deus fala com o mar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o vento e o mar, que não tem entendimento nem sabedoria, ouve a voz de Deus e obedece. E por que nós não deveríamos obedecer? O que há de errado conosco? Por que eu deveria, para falar de Jesus Cristo para uma criança, eu precisaria me vestir de palhaço? Por que para falar de Jesus Cristo para uma criança, eu precisaria inventar coisas do mundo que sabendo que a mente dela é de entendimento? Quando eu era criança, o meu tio era adventista, eu tinha cerca de 9, 10 anos de idade, 9, 10 anos, meu tio era adventista, e ele ia na minha casa visitar minha mãe, e ele pregava a palavra de Deus, ele falava do fim do mundo, que no fim do mundo o céu seria enrolado como um pergaminho, e contava aquelas coisas, e eu ficava escutando, e à noite eu sonhava, muitas vezes sonhei com a vinda de Jesus Cristo. No meu coração, desde criança, eu tinha esse temor de Deus no meu coração. Agora, por que nós vamos pegar e ensinar para uma criança que Deus é um Deus grandão, que Deus é um Deus grandão, que Deus é isso, que Deus é aquilo? Por que não dá a eles uma imagem real de quem Deus é? De quem Deus é? O doador da vida, o Senhor que fez os céus e a terra, que é maior do que todas as coisas. Que se nós podemos facilitar o entendimento, podemos facilitar o entendimento de uma criança para essas coisas, como facilitamos para nós mesmos, com imagens, com exemplos,
com coisas que sejam adequadas ao entendimento de cada um. Porque se eu estou falando para uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, eu vou falar de uma maneira, mas vou falar a verdade. Se eu estou falando com um teólogo, uma pessoa que entende, eu já não tenho preocupação com alguns detalhes. Então, a forma como ensinamos é válida, mas não precisamos chegar ao cúmulo da imbecilidade de achar que podemos conquistar alguém com coisas mundanas, né? Seja ela uma criança, ou um adulto, ou um jovem, como se existisse um evangelho para cada um. Timóteo, quando era o apóstolo Paulo diz assim: olha, Timóteo, eu sei que tu desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Os judeus sabem como ensinar os filhos dele. A Bíblia nos ensina a ensinar os nossos filhos, né? Falando dele quando estiver em casa, falando das coisas do Senhor, das obras de Deus, quando estivermos sentados na nossa casa, andando pelo caminho, no trabalho, enfim, em todos os lugares, falando. Simplesmente falando a respeito de Jesus, inculcando aquelas coisas na cabeça de uma criança. Então, nós não podemos subestimar a sabedoria e a inteligência de Deus, que sabe muito bem o que se passa na nossa vida, né? Sabe muito bem o que se passa. Então, quando a gente diz para uma pessoa orar, olha, nós precisamos orar, para eles caem o ombro assim. Ah, tem que orar. Ah, preciso orar. Como se fosse uma coisa terrível orar. Eu vou ler para você aqui o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55. E versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu tenho tido, assim, tanta dificuldade em pregar o Evangelho, tenho visto tanta dificuldade em pregar o Evangelho, em falar da palavra de Deus, que eu tenho dito somente uma coisa. Eu tenho dito: busque a Deus, peça misericórdia a Ele, peça compaixão a Ele. Deus é poderoso. Olha quantas coisas ruins estão acontecendo no mundo. Elas sempre aconteceram desde o início do mundo, mas elas hoje são muito piores do que em qualquer época no passado, né? A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Às vezes você pode ver, até mesmo num filme, numa situação assim, onde tem um filme que eu gosto muito, eu já assisti ele umas 2 ou 3 vezes, chamado O Conde de Monte Cristo, onde um sujeito é mandado para a prisão de forma injusta, né? E ele é mandado para uma prisão onde ninguém nunca escapou daquela prisão, ninguém escapa. Todos que vão lá morrem ali, só sai dali de dentro morto, né? Sai de lá de dentro morto. E tem uma cena onde o rapaz que foi condenado à prisão perpétua ali, e o carrasco diz: você só sai daqui de dentro morto. E ele escreveu na parede assim: o Senhor me fará justiça. O Senhor me fará justiça. Dizendo: eu vou apelar para a justiça de Deus. Então, quando o carrasco chega aqui e olha aquelas palavras, ele tira a camisa, arregaça as camisas e diz assim: ó, eu vou punir você agora. Quando Deus... E você pode clamar, você pode chamar por Deus, você pode pedir a Ele. Se Ele disser para mim parar, eu paro. Olha só que perversidade. E começa então a chicotear ele. E ele suporta tudo aquilo. E ele bate com tanta força até se cansar. Assim, bom, eu vou parar porque
estou cansado, mas que Deus não apareceu para livrar você daqui. Só que esse tipo de perversidade, de maldade que existe no coração de uma pessoa incrédula, de colocar na cabeça dele que Deus não existe. Mas na verdade, não existem incrédulos, não existem ateus. Existem pessoas malignas que bloqueiam sua mente para não acreditar em Deus, porque eles sentem prazer na iniquidade, sentem prazer na maldade. E a verdade que acontece nesse filme é que este homem que disse: o Senhor me fará justiça, ele escapa. Então muitas pessoas no mundo inteiro, em todas as partes do mundo, vão aos milhares para a cadeia, vão aos milhares para as masmorras, para os campos de concentração, mas muitos conseguem escapar. Os que conseguem escapar são os que acreditam que podem escapar. São aqueles que acreditam em Deus. A Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam. Então, quando nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: olha esta pandemia que está assolando o mundo. Se isso é verdade ou mentira, não interessa. Ela afetou a nossa vida. Ela afetou a vida de muita gente. Ela será um instrumento de escravização da humanidade, de controle da humanidade pelo um governo mundial. Hoje nós já estamos debaixo de um governo mundial. Porque as regras que são impostas para a nossa vivência hoje, para a nossa maneira de viver, não são colocados pelos governos do país, nem do estado, nem do município. Estas regras são internacionais, são globais, são mundiais e são colocadas a todos os seres humanos na face da terra. Então nós vemos muita gente sofrendo, correndo, sendo escravizada, mas muitos escapam. E os que escapam são aqueles que confiam em Deus. Então, quando pregamos a palavra de Deus na igreja para pessoas que deveriam acreditar na Bíblia, deveriam acreditar em Jesus, na salvação, no fim do mundo, a gente diz assim, em vez de dizer assim para eles: vamos orar, vocês precisam orar, mas eles acham que orar é uma penitência, que orar é uma coisa horrível, é uma coisa ruim. Enquanto que orar é tão somente chegar no seu quarto e dizer: Senhor, o mundo está acabando, Satanás está tomando conta do mundo, eu sei que o príncipe das trevas domina a humanidade neste momento, tenha misericórdia de mim. Eu tenho ensinado a muitas pessoas: não precisa fazer uma oração prolongada, chegue diante de Deus, volte-se para o Senhor, torne-se para Deus e diga: Senhor, salva-me, lembra-te de mim, Jesus, lembra-te de mim, faça como aquele ladrão na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus, faça como ele disse: lembra-te de mim. Senhor, quando vieres para destruir a terra, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, meu Deus. Como dizia Neemias: lembra-te de mim para o meu bem, não te esqueças de mim. Tenha piedade, tenha compaixão, porque ele sabe que Deus é grandioso em perdoar. Mas a arrogância, a maldade, a perversidade no coração do homem, o pecado, o gozo pelo pecado, a impenitência, a obstinação humana se recusa a buscar a Deus. A Bíblia está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao nosso Deus. Entenda que o mundo está acabando. Ontem eu estava escutando uma pregação do pastor Paulo Júnior e ele dizia clara e nitidamente: nós estamos vivendo a 70ª semana de Daniel, nós estamos vivendo os 7 últimos anos da humanidade, estes 3 anos e meio que estamos passando agora.
É um tipo de preparo. É um aviso que Deus está lhe dando. É um aviso que Deus está dando para a humanidade. Mas eu não vejo a igreja se arrepender. Eu não vejo as pessoas correndo para buscar o Senhor. Eu não vejo as pessoas se preparando em oração. Orai e vigiai para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Eu sei que uma mensagem como essa pode ser recebida com descrédito. Claro que é assim. A Bíblia está dizendo que muitos escarnecedores virão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, as coisas permanecem do mesmo jeito. É verdade. Isso pode ter causado uma certa descrença nas pessoas, a demora. Quando Moisés chegou com a mensagem de libertação para o povo no Egito, eles não pularam de alegria. Moisés chegou dizendo assim: olha, vocês estão aqui há 400 anos. Moisés chegou lá dizendo assim: olha, vocês estão aqui todos estes anos, né, como escravo aqui no Egito. E Deus me mandou para libertar vocês. Eles não pularam de alegria. Eles não ficaram felizes, eles não ficaram alegres, eles não disseram: nossa, agora que bom, maravilhoso, né? Agora nós vamos ser libertos, que bom, Moisés. A Bíblia diz que eles não ligaram a mínima para a mensagem de Moisés. A salvação tinha chegado. O clamor do povo pela libertação tinha chegado diante de Deus. O tempo do final daquela escravidão tinha chegado, mas eles não ligaram por causa da ânsia, por causa do sofrimento atroz que eles estavam passando ali como escravos. Então, se alguém disser assim: puxa, daqui a 7 anos, você só tem que aguentar mais 7 anos e Jesus vai vir, nem isso as pessoas acreditam, porque elas acham que não é? E pode ser que seja realmente os últimos 7 anos do final da humanidade, né? E depois que se passarem esses 3 anos e meio de preparação, como nós estamos vendo aí, quando o bicho pegar, né? Quando o mal cair como um laço sobre a vida destas pessoas, então elas correrão e dirão, né? Dá-me um pouco do teu azeite, dá-me um pouco do teu azeite, me ajuda, o que eu faço, o que eu faço? E aí os crentes que estão com suas lâmpadas preparadas, que estão vigiando e orando, vão dizer: eu não sei o que você vai fazer. Antes eu sabia, hoje eu digo para você o que é que você tem que fazer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque Deus é grandioso em perdoar. Porque Deus é grandioso em perdoar. Quando eu oro, eu digo: meu Deus, pelas tuas entranhas de misericórdia. Você sabe o que é as entranhas? Sabe, as tripas. Eu digo: Deus, por tuas entranhas de misericórdia, de piedade, de compaixão, tem misericórdia de mim. Tem piedade de mim, meu Deus. Tenha misericórdia da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus parentes. Jesus, não te esqueças de mim. Lembra-te de mim naquele grandioso dia, quando tu vieres ardendo em ira, para pisar os ímpios como se pisa uvas no lagar. Quando se inflamar a tua ira, meu Deus, sobre este mundo, lembra-te de mim. Perdoa hoje meus pecados, minhas culpas, minhas falhas, meus erros. Tenha piedade. Apele para o Senhor, porque é grandioso em perdoar. Volte-se para Deus, busque ao Senhor, porque grandioso Ele é em perdoar. Não importa a situação que você viva, não importa, sabe, aquela passagem bíblica que Jesus diz assim: ide pelos valados, pelos cantos, trazei cegos, aleijados, coxos, mudos, encha a minha casa.
eu diria qualquer uma pessoa, em qualquer lugar do mundo. Você não tem condições, por exemplo, eu diria, busca a Deus, peça duas coisas a Deus: misericórdia e perdão. Misericórdia e perdão. Tenha piedade de mim, tenha pena de mim, tenha dó de mim e me perdoe. Só duas coisas. Olhando uns vídeos ali em algumas ruas da Califórnia, tantas pessoas escravizadas pelas drogas, pessoas jovens, algumas pessoas, sabe, que poderiam ter uma vida maravilhosa no mundo, vivendo, andando que nem os zumbis, atirados na rua. Tem uns que ficam parados, eles fazem uma pose e ficam que nem uma estátua. Ali, o poder, a droga destruiu o seu cérebro, destruiu sua vida. Eles não têm vida mais. Você não pode chegar para uma pessoa dessa e pregar o evangelho, ensinar um montão de coisas. No momento de lucidez, você tem que dizer para ele: peça misericórdia a Deus. Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Os teus pecados foram pagos por Jesus Cristo. Ah, mas eu não posso me libertar. Não interessa. Diga: tenha piedade, tenha misericórdia de mim e me perdoa. Esta é a vida, meu Deus, que me sobrou, porque sua vida já está destruída. Peça misericórdia a Deus. Como você vai pregar o evangelho para pessoas completamente fora de si? Outras pessoas que estão afundadas, escravizadas, acorrentadas pelos vícios, por toda sorte do pecado. Eu diria para elas: peça duas coisas a Deus: misericórdia e perdão. Porque Deus é grande em perdoar. É grande, mas se você não tiver esta atitude simples, então não restará a você esperança nenhuma. Esperança nenhuma restará. Restará a morte e a destruição. Uma vida já neste mundo destruída. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. É terrível constatar que todas essas lutas e dificuldades que a igreja está passando e que vai passar, os crentes que se preparem para isso, o cerco está se fechando, e aperte os cintos e se segure, porque a igreja vai passar por momentos de extrema tribulação e angústia. Os crentes que hoje pensam em ser arrebatados de uma hora para outra para não ver sofrimento, que tirem isso da sua cabeça. Porque você vai ter que enfrentar as agonias que estão para ser derramadas sobre a terra. E peçam a Deus misericórdia. Prepare-se, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E o que eu vejo, infelizmente, é que nem com todas essas coisas eles se arrependeram, né? E os homens que não foram mortos pela pandemia não se arrependeram. Os homens que não foram mortos com o calor, o vulcão, a guerra, tudo, não se arrependeram. E eu não vejo nenhuma mudança de atitude na igreja de uma forma geral. Mas os crentes individualmente podem tomar essa atitude. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. Daqueles que o invocam em verdade. Que Deus te abençoe, te guarde e te ajude em nome de Jesus Cristo. Amém.